Opa, aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 14 de abril de 2024. Última rodada aí da temporada regular, os times vão jogar praticamente ao mesmo tempo, né? As equipes ali que são parte da mesma conferência, no caso a Leste, vão jogar aqui às 14 horas. E na parte da tarde, especificamente às 16h30, teremos os times da Conferência Oeste se enfrentando, até para não ter questão de combinação de resultado, nem nada, escolher rival, etc. Essa rodada é muito importante, mas alguns times já estão eliminados, outros já estão garantidos ali com suas posições, então a gente precisa contextualizar cada uma das partidas para saber onde operar. Apesar do cardápio repleto de jogos, é muito melhor a gente fazer um filtro com, de fato, quem briga por algo e também tomar bastante cuidado, né? Colocar valores menores. A gente tá vivendo um momento aí da NBA em que alguns times estão até entregando, então é bom evitar, mas a gente vai começar o play nessa semana, depois tem os playoffs e a gente vai trazer os melhores resultados para vocês todos os dias aqui no YouTube, com base em números e estatísticas, e também lá no nosso grupo VIP, o menor preço do mercado por R$45, você fica com a gente nesse mês de abril, maio, junho e pega também ali o conteúdo de pré-temporada, temporada 24-25, mas bora acelerar aqui o nosso vídeo, meta de 200 likes para o vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal se não é inscrito, compartilhar esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que adora fazer uma fezinha em outros esportes e ainda não conhece o mercado de basquete. E também não se esquece de comentar aqui embaixo quais são os seus palpites para hoje e quais as suas expectativas para esses playoffs. Quem vocês acham que serão o campeão da NBA? Até para quem sabe a gente fazer uma fezinha aí de longo prazo e ajudar a galera. Link da Estrela Bet na descrição, com bônus e promoções exclusivas para quem criar cadastro clicando no link que está aqui embaixo. E bora para nossa primeira partida, Boston e Wizards aqui. Boston Celtics com a primeira colocação garantida, diversos desfalques para hoje, mas a gente tem que valorizar um pouquinho esse Wizards, porque se eles não brigam por nada, eles não brigam por nada há muito tempo, e mesmo assim eles vêm jogando o máximo que eles podem. Se eles vierem com uma escalação minimamente decente contra esse Boston sem Tatum, White, Porzingis, Jrue Holiday, Jaylen Brown e Al Horford, para mim os 6 jogadores mais importantes do elenco, quem sabe eles não podem cobrir um handicap positivo aqui. Mas, como é um momento de especulação e que a gente não sabe quem vai jogar, vamos para aquele que de fato é um palpite. Os Cavs hoje tem como buscar aí um resultado melhor na tabela, aí eles estão com 48 vitórias, e se eles vencerem e o Bucks perderem do Orlando Magic, por conta aí, né, de critérios de desempate, eles conseguem ultrapassar os Bucks e chegarem aí a minimamente uma terceira colocação. Darius Garland não joga hoje, o Cleveland joga em casa, é favorito contra esse Charlotte Hornets e deve vencer a partida, porém eu só faria essa entrada se o Garland estiver em quadra. Eu quero pelo menos um bom armador, um scorer do lado dos Cavs que não contam com Donovan Mitchell para hoje e Caris LeVert entre os principais desfalques. Beleza? Falando aqui de Pacers e Hawks, aqui a gente vai na dica de um jogador. O Atlanta Hawks não tem para onde fugir, não tem como se movimentar na tabela. Johnson não joga, Saddiq Bey não joga, entre outros jogadores importantes. O Capela, por exemplo, é dúvida, e mesmo as estrelas que devem estar em quadra, como por exemplo um Trae Young, um DeJounte Murray, eles devem ter aí minutagens reduzidas, ou então a intensidade na hora de defender administrada, porque eles têm um jogo importante contra os Bulls já no play-in, eles não têm como mudar o adversário, nem o mando de quadra, enquanto que os Pacers, hoje a vitória é imprescindível. Eu não diria para vocês irem de vitória simples aqui dos Pacers, porque não é porque um time precisa de vencer que necessariamente eles vão vencer, mas sim, eles são favoritos, porém eu vou investir em um jogador que eu acho que faz mais sentido nesse jogo muito importante, onde eles precisam vencer e garantir pelo menos essa sexta colocação. Cair para sétimo seria um pesadelo. Então a gente vai aqui no Tyrese Haliburton. A gente vai colocar aqui pelo menos 10 assistências do camisa 0, um dos principais passadores que a gente tem na NBA atual, um cara com números absurdos em assistências e contra um rival que eu considero favorável. Então a gente, como eu disse, vai aqui em Marcos, Tyrese Haliburton para 10 assistências. Por que a gente acredita nisso? Bom, a defesa do Atlanta Hawks é ruim, então a gente tem muitas chances de pontuação e, como eu disse, deve ter intensidade menor. A quinta pior defesa da NBA, um dos times mais rápidos da liga, no caso, o sexto time mais rápido da liga, então a gente deve ter muitas posses por minuto. O próprio Indiana também é um time de muitas posses, é o segundo melhor ataque em eficiência em toda a liga, e a gente está falando aqui de um Atlanta que é um dos 10 times que mais cedem assistências por jogo na NBA, e para a posição de point guard, que é a posição do próprio Tyrese Haliburton, o Atlanta Hawks figura aqui entre os 10 times que mais cedem assistências para jogadores dessa posição. A gente está falando de um Haliburton aqui
que conseguiu números expressivos em assistências nessa temporada. Nos últimos 5 jogos contra o Atlanta Hawks, ele conseguiu pelo menos 10 em 4 desses 5 jogos. Nos últimos 3 consecutivos, ele conseguiu pelo menos 13, média de 13,4 assistências nos últimos 5 encontros contra o rival de hoje. Quando a gente pega aqui a linha de assistências dele, o mercado Betting Pros estabiliza ele aqui com uma meta de 11,5 assistências possíveis para hoje, e ele vem de um jogo de 12 assistências. É verdade, o Tyrese Haliburton teve uma queda recente nesses números dele, mas 7 dos últimos 10 armadores com características semelhantes a dele, que enfrentou os Hawks, conseguiram over em suas assistências. E como a gente já destacou, se a gente for olhar aqui os últimos 3 encontros consecutivos, ele conseguiu números expressivos contra esse rival. Beleza? Outra coisa interessante, a gente tem aqui o Atlanta Hawks, que sofre muitos pontos para jogadores ali da posição de power forward, né? A gente tá falando aqui de um Hawks que é um dos 10 times mais vazados para jogadores dessa posição. E o Atlanta também é um time com eficiência muito baixa na hora de defender arremessos triplos. Para alas, por exemplo, eles são o 6º time que mais sofrem bolas de 3. Para jogadores da posição de shooting guard, eles também são dos 10 que mais cedem bolas triplas. Então, o Tyrese Haliburton consegue fazer passes para fora e conectar bolas de 3, que geralmente são convertidas em assistências, e também uma conexão bem legal ali com o Pascal Siakam, que joga na posição de power forward, como eu especifiquei para vocês. Beleza? Agora vamos falar aqui a respeito do próximo jogo, Heat Raptors. Aqui a gente vai fazer uma duplinha, tá? A gente espera que o Miami pontue bem e a gente espera que também Joel Embiid pontue bem do lado ali do Philadelphia 76ers. Então a nossa duplinha vai ser a seguinte: a gente vai trabalhar ali com a linha de pontos baixas do Joel Embiid, acima de 24 pontos, 5 pontos para o camaronês, é uma linha aí perfeitamente alcançável para ele, né? A gente coloca aqui a linha de pontos baixas e coloca ali Joel Embiid para fazer acima de 24,5 pontos. Aí a gente vai no jogo do Miami Heat, que também precisa vencer, tem possibilidades deles se classificarem direto para os playoffs, sim. Então eles precisam da vitória jogando em casa contra o Toronto Raptors desfalcado e que vem se defendendo muito mal. A gente vai fechar nossa duplinha com mais de 108,5 pontos do Miami Heat, beleza? Odd de 1,50, odds superiores a gente traz lá no nosso grupo VIP. Vamos falar primeiro a respeito de Joel Embiid. O mercado projeta ele com 30,9 pontos, que é bem acima do que a gente busca para hoje. Se a gente baixar aqui as linhas dele para 24,5 pontos, ele conseguiu superar essa marca em 13 dos últimos 15 jogos que fez. Nos 2 aqui que ele ficou abaixo, aqui ele estava voltando de lesão e aqui ele havia se lesionado contra o Golden State Warriors, então ele teve uma minutagem reduzida. A gente está falando aqui de uma posição na qual os Nets não vem cedendo tantos pontos assim, mas a gente sabe que o cenário do Joel Embiid é completamente diferente. É um jogador que tem muito volume, um dos caras que mais arremessam por jogo na NBA, um Brooklyn Nets que não briga por mais nada. E quando a gente observa aqui em relação ao opponent shooting, vamos tentar trazer aqui um pouco as zonas nas quais a equipe do Brooklyn Nets mais vem sofrendo desde que eles mudaram de treinador. Então vamos fazer um recorte aqui dos últimos 15 jogos. A gente pode observar que na área restrita, a equipe do Brooklyn Nets aqui é quase, né, um dos 10 times com pior aproveitamento em defesa nessa zona na NBA, que é uma zona em que ele arremessa muito. Só quando a gente vai aqui para arremessos convertidos por jogo, o Brooklyn Nets é o 4º time que mais permite arremessos convertidos nessa região da quadra para os seus adversários. Então, Joel Embiid deve ser um jogador interessante para hoje, deve atuar muito bem nessa partida que é decisiva para o Philadelphia, ainda com possibilidade de ir direto para o play-in. Do outro lado, a gente tem o Miami Heat, né, que enfrenta os Toronto Raptors, que nos últimos 20 jogos sofreram mais de 122,3 pontos por jogo para os seus adversários. Se a gente for olhar aqui, fazer um filtro aqui, né, de baixo para cima de pontos cedidos para os seus adversários, eles sofreram 111 pontos ou mais em 18 dos últimos 20 jogos que fizeram, só não sofreram mais contra o Brooklyn Nets. E o Miami Heat jogando em casa tem totais condições de pontuar bem. Inclusive, essas duas franquias se enfrentaram recentemente, né, mais especificamente no dia 12/4, e fora de casa o Miami Heat conseguiu completar para 125 pontos. Foi um jogo bem tranquilo, onde eles pontuaram bem e onde eles devem repetir a boa atuação hoje jogando sob seus domínios. Beleza? Agora vamos partir aqui para uma duplinha que a gente vai indicar para vocês em confrontos diferentes, tá? O New York Knicks aqui é favorito contra o Chicago Bulls. O Chicago também não tem nada pelo que brigar e deve descansar seus jogadores para a partida contra os Hawks, enquanto que os Knicks têm muitos motivos para vencer. Odd baixa, eu não gosto de operar, mas ainda assim tem valor no sentido de que eles devem vencer, então tentem explorar ali um handicap um pouco mais esticado.
Não que eles vão vencer com enorme tranquilidade, até porque os reservas dos Bulls vão querer provar que merecem, né, uma vaga ali nesse jogo de play-in contra o Atlanta Hawks. Mas, de toda forma, aqui é um jogo que eu não considero tão interessante, com claro favorito, mas com uma odd baixa. A gente vai duplar aqui a pontuação do Damian Lillard. Ele é dúvida para hoje contra o Orlando Magic, mas a equipe dos Bucks, em uma combinação ali de resultados que eu não considero muito improvável, pode cair ali bastante, tá? Por exemplo, se eles perderem hoje pro Magic e o Cavs vencer o Hornets, aí eles vão ser ultrapassados pelo Cleveland. Então, assim, eles precisam da vitória, jogam sem o Giannis Antetokounmpo, e eu vou fazer uma dupla com a partida que vai acontecer às 4h30. Jogo entre Warriors e Jazz, beleza? Qual que vai ser a minha duplinha? Bom, a gente vai aqui na linha de pontos mínimas do Damian Lillard. Lembrando, vocês podem duplar aqui, né, com o que vocês quiserem, com outros palpites e coisas do tipo. Aqui é só um exemplo que a gente tem para vocês. Eu quero pelo menos 20 pontos do camisa 0 e eu quero aqui a vitória do Golden State Warriors contra o Utah Jazz. Beleza? Essa aqui é a minha duplinha, em torno de 1,50. A gente está falando aqui de um Damian Lillard que joga na posição de armador. Para essa posição, o Orlando Magic é uma boa defesa, tá? É o quarto time que mais cede pontos por jogo. O Orlando tá frequentemente entre os 10 times que mais levam os rivais à linha de lance livre na NBA. E o Damian Lillard tem um dos melhores aproveitamentos e um dos melhores números de pontos em lances livres por jogo nessa temporada. A gente tá falando de um Dame que nos últimos 7 jogos sem o Giannis na escalação, ele conseguiu pelo menos 20 pontos em 6 desses 7 jogos. Eu recortei 7 jogos porque engloba todos os jogos em que o Giannis não esteve em quadra. Então, é um recorte um pouco mais dentro dessa realidade para hoje. 31,9 pontos de média nesses jogos nos quais o grego não esteve do lado dele. Todas as posses de bola são concentradas no Lillard e mesmo arremessando apenas 19 vezes, tendo em vista que ele pode arremessar mais sem o Giannis, ele conseguiu 29 pontos no último encontro contra o Orlando, também sem o grego. Então acho que ele tem uma possibilidade legal aqui de produzir bem, mesmo com apenas 37% dos lances livres, coisa que é bem incomum para ele, tá? A gente tá falando aqui de um Damian Lillard que tem bons números contra a equipe do Orlando Magic recente, mas que acima de tudo ele tem ali na bola de 3 a possibilidade de em 2, 3 arremessos esticar muito a sua linha de pontuação, e como é um jogo decisivo e a gente sabe que o Damian Lillard é decisivo, a gente precisa dele bem atuante em quadra para poder produzir bem e conseguir essa vitória hoje mesmo fora de casa. Beleza? Do outro lado a gente tem o Warriors que enfrenta o Utah Jazz, que é um dos piores times da NBA, extremamente desfalcado, com apenas uma vitória nos últimos 14 jogos como visitante, inclusive perderam para o próprio Golden State Warriors por 8 pontos de diferença. Quando a gente observa aqui esse Golden State, eles ainda têm a possibilidade de subir na tabela, tá? Golden State Warriors, nesse momento, eles enfrentariam aqui a equipe do Sacramento Kings num jogo de play-in, mas eles ainda têm a possibilidade de minimamente chegar na 9ª colocação e ter o mando de quadra nesse confronto direto que eles vão ter contra o 10º. Beleza? Então é muito importante o Golden State Warriors conseguir uma vitória hoje. Claro que eles vão administrar um pouquinho os seus jogadores, mas o Utah Jazz já era ruim sem suas principais estrelas. Imagina hoje sem o Walker Kessler, Jordan Clarkson, Lauri Markkanen, John Collins, o Dan e quem sabe o Colin Sexton, ou seja, todos os titulares e os principais cestinhas da equipe não jogam hoje, além dos principais protetores de aro. O Utah Jazz é um dos times que mais cedem bolas de 3 por jogo na NBA, um dos piores aproveitamentos em defesa de território triplo, 3 derrotas consecutivas para o Golden State Warriors, que deve jogar bem, deve vencer e deve pontuar bem se eles tiverem uma minutagem alta das suas estrelas. Acredito que eles vão ter uma minutagem alta? Nem tanto, porque acho que dá para resolver esse jogo cedo. Mas eles devem vencer essa partida e eu acho essa odd de 1,30 aqui muito interessante. Claro que os Warriors têm muitas dúvidas para hoje, é verdade, e o Jazz, por pior que eles sejam, eles também não brigam por nada há muito tempo. Então eles vão jogar a sério, porque esses jogadores coadjuvantes deles têm que se provar por outros motivos. Motivos esses nos quais carregaram nas costas dele a temporada inteira. Então eles vão se esforçar. Não é que eles não vão se esforçar, mas o Golden State Warriors tem condições de vencer e convencer contra um rival que vem com seu time B. Beleza? Agora vamos falar aqui a respeito de Clippers e Rockets. Esse jogo aqui não tem o que fazer.
os times já estão com a vida ganha, o Clippers administrando seus principais jogadores, os Clippers tiveram questões aí de saúde física durante diversos playoffs recentes nos últimos anos. Se tem um time que não vai colocar seus principais jogadores para jogarem, é esse Los Angeles Clippers. Os Rockets não dá para saber se eles vão levar a sério a partida de hoje, quem vai vir para a quadra, muitos desfalques, né, estão confirmados, então não dá para operar nesse jogo. O Denver Nuggets deve vencer a partida, odd de 1,13 para mim não faz tanto sentido, não acho que eles vão escolher adversário, mas às vezes a primeira colocação pode não fazer tanto sentido, porque tem o risco de você enfrentar um Warriors ou um Lakers, por exemplo. Então o Denver Nuggets deve jogar bem na maciota ali, é um jogo perigoso no qual eu não me envolveria. E agora falando de Timberwolves e Suns, aqui sim a gente tem um palpite, vamos fechar uma duplinha no handicap positivo do Suns, e a gente espera ali que o Sacramento Kings consiga pontuar bem. Beleza, o Phoenix Suns tem condições de pelo menos fazer um jogo disputado aqui contra o Minnesota. Vamos de handicap de mais 9.5, aqui a gente pode ganhar o jogo ou perder de 9 pontos ou menos, que é green, só não pode perder por 10 ou mais. E a gente vai duplar aqui com uma boa pontuação do Sacramento Kings, que joga em casa, enfrenta uma das 10 piores defesas da NBA, tem motivação para jogar sério, então eles vão ser intensos desde o começo e a gente espera mais de 103.5 pontos para eles. A odd não vai fechar 1,50 e se vocês quiserem ali colocar um pouquinho mais, eu até acho que vale a pena, tá? Mas vamos tomar bastante cuidado aqui, beleza? A gente fecha uma odd de mais de 1,50, mas eu operaria ali com 103,5 pontos, eu acho mais seguro. Tá bom? Por que a gente acredita nisso? Bom, antes da gente justificar, pessoal, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Comentem a palavra green se vocês estão assistindo o vídeo até aqui. E para atrair energias positivas, também o nosso grupo VIP aqui do lado, chame no WhatsApp, vai ter o nosso guia especial de como apostar contra e a favor de cada uma das equipes nesses playoffs, quais são as chaves, né, para essas melhores de 7, muito conteúdo exclusivo que você só encontra lá, além dos nossos guias e e-books que a gente já lançou e que vai lançar daqui para frente. E quem são os favoritos da noite? As melhores zebras. Tudo isso a gente passa lá diariamente, os melhores jogos para se trabalhar em over, under, etc. Além de tips exclusivas também de jogador, você só encontra lá com odds superiores. Chame no WhatsApp e garantam a sua vaga por apenas R$ 45 para ficar a temporada completa ou R$ 30 para garantir o seu primeiro mês. Bom, Phoenix Suns nos últimos 11 jogos contra o Timberwolves, eles venceram 9 e cobriram esse handicap de mais 9.5 em todos os últimos 11 consecutivos. O Phoenix Suns tem Kevin Durant e Devin Booker, jogadores que na minha visão são mais decisivos do que Karl-Anthony Towns e Anthony Edwards. A gente tem um sistema, um coletivo a favor ali do Timberwolves, de fato é melhor defensivamente, mas eu acho que em alguns momentos o Kevin Durant vai jogar ali na posição 5 de pivô para espaçar a quadra, para expor o Rudy Gobert e para melhorar a bola de 3 desse Phoenix Suns, que eu acho que tem jogadores mais decisivos para minimamente se manter competitivo nesse jogo de hoje. E mais, lembra aquilo que eu falei a respeito do Denver Nuggets, que talvez ficar em primeiro lugar não faça tanto sentido, porque em teoria você vai pegar um adversário possivelmente ali, né, um Lakers e um Warriors? Então, a gente está falando de um Timberwolves que tem menos motivos para ficar em primeiro do que o Suns tem para ganhar e chegar ali na sexta colocação. O Suns a depender de uma combinação de resultados, como por exemplo, os Lakers vencerem os Pelicans e eles vencerem o Timberwolves, eles têm a possibilidade de ir direto para os playoffs. Mas vamos fazer uma análise ali considerando que os dois times vão estar ali jogando o seu melhor. Eu ainda acho que o Suns é um time ali que pode minimamente cobrir um handicap de mais 9.5, porque eles são melhores em alguns fatores, dentre eles na questão ofensiva, que não é um grande forte ali do Minnesota Timberwolves, vai ser um confronto de ataque contra a defesa, e se a defesa vencer, muito provavelmente eles não vão pontuar tão bem, no caso o próprio Timberwolves, o Suns ainda menos, mas você não vai conseguir abrir uma vantagem tão grande no placar. Esse Phoenix, que é um dos 10 melhores ataques da NBA, enfrenta apenas o 17º melhor ataque, que é o Timberwolves. Já do outro lado, a gente tem o Sacramento Kings, que nos últimos 10 jogos contra o Portland Trail Blazers fizeram uma média de 118,9 pontos por jogo e fizeram mais de 103,5 pontos em 90% desses últimos 10 encontros. A gente está falando de um Blazers que é uma defesa ruim, tá? Eles são uma das 10 piores defesas da NBA. Eles têm também ali, né, dos piores aproveitamentos em rebotes defensivos da liga, o quarto pior. Então, em rebotes ofensivos, em pontos de segunda chance, o Sacramento Kings pode conseguir pontos em segundas oportunidades. A gente também está falando de um Kings que usa e abusa da bola de 3. Quando o Portland enfrenta times que arremessam mais de 3 do que por dentro, o Blazers consegue se virar mais ou dar mais trabalho, pelo menos ali até metade do jogo. Então tomem cuidado, mas a tendência é que os Blazers venham bem desfalcados ali, sem o Thybulle,
Brogdon, Grant, o Robert Williams III não joga, e a gente também tem ali o Aiton, Scoot Henderson e também o Anthony Simons como dúvida. Caso eles não joguem, o nosso caminho vai ficar ainda mais fácil para uma vitória tranquila dos Kings, mas sinceramente eu torço para que eles estejam em quadra, para a gente ter ali uma minutagem maior ali dos principais jogadores dos Kings e conseguir ultrapassar essa marca com mais facilidade. Olho no Sabonis, que enfrenta hoje um adversário que está na quinta colocação de times que mais cedem pontos para pivôs na liga, um adversário que é o quinto que mais cede rebotes para jogadores dessa posição e também um adversário que é top 10 em gerar assistências. Então eu acho que a gente tem uma possibilidade legal aqui de, quem sabe, o Sabonis conseguir um triplo-duplo, por que não? É uma linha ali um pouco mais difícil de bater, mais rara dentro do basquete, mas que dependendo da odd, ali, se estiver bem acima de 2, vale o risco para quem tiver com dinheirinho sobrando, beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações para não perder nada. Palpite de Lakers e Pelicans exclusivo do nosso grupo VIP. A gente tem Thunder e Mavericks, com Thunder com muito mais motivação para vencer. E o Mavericks ali que tá sossegado, sem nada para brigar, odds muito baixas. Não vou me envolver nessa partida. E um Spurs que enfrenta os Pistons sem o Victor Wembanyama. Então é mais um jogo no qual eu não pretendo me envolver. Sei que a rodada é cheia, sei que tem muitos jogos e alguns aqui a gente nem deu a moral, mas é porque não tem muito caminho para seguir. Mas chegando play-in, playoff, vamos com tudo, aumentar os nossos investimentos também, consequentemente os nossos ganhos em jogos da NBA. Muito obrigado pela sua audiência e falou!